é do Senhor. Versículo 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Há situações na minha e na sua vida que, se não for a mão de Deus, nós já teríamos sucumbido. Existe um versículo em Lamentações que Jeremias escreve no capítulo 3, no versículo 22, muito conhecido, muito citado, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Novas, o 23, são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque a misericórdia do Senhor não tem fim, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Eu lembro de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era. Você deve lembrar de onde Deus te tirou, o que Deus fez na tua vida, e se Ele fez até aqui, o que há de fazer ainda, aleluia. Você tem que se lembrar de onde veio, aleluia, porque o Deus que te tirou de lá do charco do lodo vai te colocar no alto retiro, numa pedra, aleluia. Então você tem que entender, quando não sabe o que fazer, que a primeira luta não é tua, é do Senhor. Você tem que estar no comando. Deus é especialista em guerra. Em Isaías 37, 36, um anjo do Senhor só, um só, matou 185 mil assírios. 185 mil assírios, um anjo. A Bíblia também fala em Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, será que não é o mesmo anjo que matou 185 mil assírios? Que é o anjo do Senhor. Pensa nesse anjo acampado. Os anjos, na verdade é os anjos, né? Mas esse com 185, mais ainda mais uma galera aí no teu lado. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Você está debaixo da sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é uma sombra? É algo que reflete algo material. Se você está na sombra é porque tem algo sólido em cima de você, que é o próprio Deus te guardando, aleluia. É o próprio Deus te guardando, me guardando. Na sexta-feira, aliás, na quarta-feira eu saí daqui do culto. Foi interessante. E daí minha esposa disse: Sérgio, vamos parar na farmácia. Eu disse: vamos. Ela estava com dor de cabeça, parei lá. Enquanto eu parei na farmácia, estacionei o carro, chegou um moço, bateu no vidro do meu carro, disse: ei moço, disse, eu não sou bandido. Disse: não tem problema. Disse: olha, eu estou aqui 3 dias na cidade e eu preciso comer, e sabe, eu não perdi minha carteira. Contou um monte de história. E eu disse: Espírito Santo, o que eu faço? Eu ajudo, não ajudo? Aí eu disse: tá. Eu tirei a minha carteira, eu olhei, eu pensei que eu tinha mais dinheiro, eu tinha R$2. Disse: ué, eu só tenho R$2, né? Aí eu peguei e disse: olha, o que eu tenho é R$2. Eu disse, né? Se isso te ajuda, mas, ó, tá aqui na minha carteira. Aí ele olhou, como quem disse: olha, ele disse: é que meu tio mora no Steph. Eu disse: tá, mas tu estás 3 dias aqui, o teu tio mora no Steph e tu não achasse ele ainda? É que eu tenho o telefone dele. Eu disse: tá, então me dá o telefone dele que eu ligo para ele. Daqui que eu ligo. Ah, perdi. Eu disse: ai, a história não bateu, né? Fiquei desconfiado. Ele disse: não, tá bom, Deus te abençoe, querido, mas o Steph é ali pertinho, eu estou com a minha esposa aí, porque a história não batia. E o outro dia eu olhei no site da Rádio Cidade, era um bandido que foi preso ali, estava batendo, o mesmo cara, eu via. Então Deus até nisso Ele nos livra. Certo, ele queria me roubar o carro, eu imagino, né? Porque ele bateu, ele me viu, eu tinha trabalhado no estacionamento na quarta-feira, estava de terno. Ele disse: ah, o senhor é evangélico, né? Pessoal, ah, pá, é mais um que eu vou pegar. Então talvez eu até desse carona, mas como a história não bateu, sabe? Quando falta um fio da meada, você tem que fazer. O que move o mundo não são as respostas, mas são as perguntas. Então quando você faz uma pergunta, às vezes a pessoa se embabaca e não diz, porque estava 3 dias, não tinha achado o tio, não sabia o telefone, tinha alguma coisa errada.
O Espírito Santo meio que disse assim: calma, olha, seja prudente. E no outro dia eu vi a foto do cidadão. Que Deus o abençoe, tomara que ele se converta, né? Deus nos livra, nos guarda. A luta não é nossa, é do Senhor. E Deus nunca perdeu uma guerra. Tem alguns versículos que a gente esquece que existe na Bíblia, né? Isaías 43, 13, a parte bem final diz assim, ó: operando eu, quem impedirá? Gênesis 18, 14 diz assim, ó, Deus falando para Abraão: há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa difícil que eu não consiga fazer, Abraão? Eu pergunto para ti agora e para mim: o teu problema é tão difícil que Deus não vai conseguir resolver? Qual é o tamanho que nós enxergamos de Deus? Quando a gente lê esses versículos, dá vergonha. Dá vergonha. Porque a gente diz que crê, chega na hora, a gente não sabe o que fazer. O que fazer quando não sabe o que fazer? Então saber que a guerra não é minha, é do Senhor. E o que eu posso fazer então? Além de controlar o medo, de aquietar, crer e continuar crendo, entender que as lutas do Senhor, tudo isso é atitude, mas sem agir. Eu posso marchar. O que ele disse? Diga ao povo que marchem. Então está dando difícil, não está dando certo, eu continuo andando. Deu errado, mas eu continuo indo. Opa, deu mais mas eu continuo. Porque o Deus está na frente. Para trás, como foi cantado, já foi. O nosso Deus é Deus de presente, de futuro. O passado só serve para aprender lição. E passou, aleluia. Quem gosta de falar do passado é o teu inimigo. Dizer você era assim, você era assado. Deus está preocupado agora com o teu presente e muito mais com o meu e o teu futuro. Aleluia. Talvez o diabo diga assim: você é um ex isso, um ex aquilo, um ex-presidiário, um ex-viciado, um ex-alcoólatra. Deus diz para mim e para você: você é excelência da criação. Eu imagino que Deus criou tudo pela palavra. Haja luz, houve luz. Haja o mar, houve mar. Tudo. Você vai ler em Gênesis ali. O sol para iluminar o dia e a lua para a noite. Mas quando chegou na minha, na tua vez, o homem, o ser humano, disse: não, agora eu quero colocar a minha mão. Peraí. Eu não vou só falar. Esse eu quero fazer. Eu imagino que Deus chega, olha para as águas que ele tinha criado, ele se vê nas águas e diz: opa, eu quero fazer esse cara parecido comigo. E é isso que eu e você somos, a imagem e a semelhança de Deus. E quando ele se olhou nas águas que ele tinha criado, ele se viu e viu Deus em você e viu Deus em mim, aleluia. Ele poderia pregar, ele não precisava de mim para pregar, não precisava do pastor Gilmar, nem dos pastores, porque Deus, ele é autossuficiente. Mas ele usa pessoas simples como eu, como você, para ser instrumento dele. Aleluia. Então, o que eu e você podemos fazer? A atitude é marchar. E o interessante é que quando você marcha, você vai ver o milagre pelo lado de fora e vai passar dentro do milagre. Você está marchando, o milagre está à tua direita, o milagre está à tua esquerda, e você está passando dentro do milagre. E sabe qual foi o tempo do milagre? Uma noite inteira. O que eu quero dizer? Que o milagre não acontece assim, botou a mão há um tempo, mas você vai para quê? Para você desfrutar do processo do milagre, aleluia. Quando você joga futebol, muitas vezes, qual é o mais gostoso? É só dizer o resultado, opa, quando você liga a televisão, meu time ganhou, ou você acompanhar o jogo e ver a luta que foi, o jogo, e dizer: não, poxa, foi um jogão de bola, o time ganhou. O mais gostoso é desfrutar todo o tempo. Às vezes até quanto mais difícil, parece que é sofrido, mas é melhor. E com Deus é assim. Deus às vezes não me dá a vitória que eu quero na hora, nem te dá a vitória na hora, porque Ele quer que você desfrutamos do milagre, aleluia. Quando eu coloquei a minha casa na Limeira para vender, eu fiquei 2 anos e não aparecia ninguém. Um dizia: não, eu dou tanto, não, aqui perto do rio, e não. E eu disse para minha esposa, eu disse: olha, acho que ninguém quer comprar.
Eu até comentei com o pastor Gilmar, eu estava quase desistindo, era 2 anos, eu acho que não é de Deus, eu dizia. Mas eu queria sair daqui, eu queria tanto morar mais perto. Aí um dia ele disse, vamos bater o martelo, no ano passado, né pastor? Vamos bater o martelo? Eu disse, Ali, a Alexandra, eu disse, Ali, sabe de uma coisa? Vamos dar um pontapé nesse diabo, ele está querendo botar coisa na nossa cabeça, dizer que nós temos que ficar lá. Sabe, vamos bater o martelo e hoje deu. Eu disse, chega. A gente tomou uma posição e no mesmo dia tudo resolveu. No outro dia seguinte se resolveu tudo, foi e já mudou. Às vezes parece que o pastor Gilmar, nós conversávamos e o pastor Gilmar, nós temos que pregar, ele tem que pregar sempre a mesma coisa, a mesma palavra, e os pregadores também pregam a mesma coisa, do mesmo jeito, para as mesmas pessoas, às vezes no mesmo culto, da mesma maneira, e mesmo assim nós não entendemos. Porque Deus não necessariamente precisa falar coisas novas para mim e para você. O que é necessário é que Ele fale conosco, aleluia, e nós estejamos prontos para entender a sua voz. Porque o evangelho não é complicado, é um evangelho simples. O evangelho dos fariseus, sim, eram 615 leis. Jesus vem e pega essas 615 leis e transforma em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu. Aleluia. Então, e o último passo para controlar, para o que fazer quando não sabe o que fazer. Então, primeiro, você tem que controlar o medo. Segundo, aquietar-se. Terceiro, crer e continuar crendo. Quarto, saber que as lutas são no Senhor. Até aqui você é posicionamento de pensamento, de coisa. Aí então no quinto você começa a marchar. E no versículo 16 diz assim, Moisés, e tu levanta a tua vara e estende sobre o mar. A vara, o cajado. Você sabe aqui, todos são inteligentes, representa autoridade. Deus nos deu autoridade. Deus podia ter dito assim, deixa que eu faço. Não, Moisés, sabe quem vai fazer isso aí? É tu. Sabe quem vai orar e o enfermo vai ser curado? É você. Sabe quem vai orar pela tua família? É você. Sabe quem eu vou usar para fazer aquele milagre que você está esperando? É você. É o sacerdote, mas é alguém. E Deus diz, toma, tu faz posse da tua autoridade. E o mar aqui representa as adversidades que estão na minha e na tua frente. A partir do momento que nós batemos o martelo, eu e a Alexandra, naquele dia, aquele mar vermelho se abriu e as adversidades tiveram que dar espaço para o homem, para a mulher de Deus passar, aleluia. E nós estamos caminhando ainda no meio do milagre. Faltam algumas coisas? Falta. Mas é como se nós estivéssemos caminhando, porque nós temos que curtir esse milagre. Aleluia. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez essa palavra, assim como foi para mim, que de vez em quando a gente pega numa dúvida, naquelas crises existenciais, e agora o que eu faço, coitado de mim? O diabo quer jogar isso na nossa mente. A gente não sabe o que fazer. Eu quero te dizer nessa noite, talvez você chegou aqui com algumas coisas para resolver, não sabia se ia para a direita, não sabia se ia para a esquerda, não sabia se ia para frente, não sabia se parava. Eu quero te dizer algo. Primeira coisa, controle esse medo, aquiete-te, continue crendo, saiba que a luta é do Senhor, continue marchando e tome autoridade em nome de Jesus. Tome autoridade. O evangelho é simples. Se pregar diferente é porque não é evangelho. É simplesmente a palavra, crer, obedecer e Deus fará. Não tem muito segredo. Nós queremos complicar, queremos grandes mistérios. Existe mistério? Existe. Mas o evangelho é simples. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez eu esteja falando com pessoas que não sabem se continuem casadas, que não sabem se sai do emprego, que não sabe se continua no emprego, que não sabe se fico nessa igreja, se vão para outra igreja. Talvez você está com uma dúvida assim. E se Deus te trouxe hoje aqui para falar essa palavra, é porque Ele quis te dar esses conselhos. Continue crendo, continue marchando, mas marche no mesmo caminho que você está. Deixe Deus te dar a direção. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que quando eu me converti, está aqui o meu cunhado, a minha irmã.
eu estava numa situação bem difícil financeira, não tinha nem para comer. Não tinha para comer. E aí o meu cunhado, o pastor Adilson, que está quadrangular, ele disse assim: olha, Sérgio, eu vou te apresentar alguém que pode resolver o teu problema. Mas ele falava muito de Jesus, e a gente estava, né, o pastor Nito está aqui, no fim, que Deus nos perdoe, mas dizia: meu, que cara chato, só fala isso. Mas é porque ele estava naquele primeiro amor e nós não queríamos mais nem saber dele. E se ele falasse isso, eu não tinha ido. E eu pensei: certo, ele tem um amigo aí que vai me dar um emprego, porque eu estava desempregado, estava lá. E ele disse: mas eu vou lá, mas tens que ir lá na igreja que ele vai estar lá. E depois eu digo: não, que inocente, né? Mas eu estava naquela, deve ser alguém, né? Mas se ele tinha dito isso, talvez eu não tinha ido, né? Ele disse: não, mas quem é o cara? Não, vai, que ele vai estar lá, ele vai te esperar. Mas não é Jesus, não, fica tranquilo. E fui. E aquele dia o pregador disse assim: se o Deus que eu sirvo não mudar a tua vida, eu paro de pregar, porque eu creio no que eu estou falando. Faça um desafio com Deus, você que se acha tão corajoso, tão homem e tal. Eu disse: olha, se esse Deus é de verdade que eles falam aí, estou ferrado e meio. Eu pensei, estava 3 vezes no valor do especial, estava com o carro quebrado, só não estava passando fome porque meu pai estava me sustentando, a minha sogra lá estava lá. Eu disse: não vem mesmo, ferrado e meio. Pensei assim, né? Eu dou o primeiro salário na casa de Deus. Eu disse isso, fiz esse voto. Isso era domingo. Na terça-feira me chamaram e disseram: tem um emprego para ti, tal. Eu disse, aí eu já me lembrei do voto. Aí o que eu fui dizer? Cuide do que você promete para Deus, tá? Cuide do que você promete para Deus. Eu disse: e agora? Eu já estava quase que não querendo mais a bênção, sabe? Fiquei preocupado. Mas eu disse: não, peraí. Eu sou de palavra. Lá em casa a gente fala e cumpre, né, Rosana? A gente foi acostumado assim, pelo pai. O que tu fala tem que cumprir, filho ou filha. E daí, fui lá. Ela me ofereceu 3 vezes menos do que eu ganhava no outro emprego anterior. Eu disse: mas tudo bem. E agora, como é que eu vou trabalhar? Era longe de casa, eram uns 10, 11 quilômetros, carro quebrado, não tinha ônibus. Eu disse: olha, o único jeito é arrumar uma bicicleta. E eu fui de bicicleta por quase 1 ano. E eu tinha lido muito a Bíblia, só que eu não tinha muito entendimento. Eu gostava pelas histórias, eu gostava de ler as histórias da Bíblia, mas eu não tinha revelação. Eu tinha lido do profeta Elias, que ele orou e ficou 3 anos sem chover, né? 3 anos e meio. Eu disse: olha, então fica pelo menos uns 45 dias. Tem esses 15 dias de salário que eu vou colocar lá, e não sei como é que vai ser. Olha, ó Deus, se tu és Deus, tu vai ter que fazer. Meio que assim, botando Deus na parede, né? Se achando, né? Como é? Tu és culpado, né? Mas eu fiz. E eu fui de bicicleta e não chovia. Chovia até meio-dia, tudo. Voltava, não chovia. E Deus me guardou, né? E cada vez que chegava alguém lá em casa, trazia alguma coisa, dizia: não precisa. Precisava sim. Aquele orgulho foi quebrando. E Deus foi abrindo porta, foi abrindo. E chegou um dia, eu andando de bicicleta, eu já contei esse testemunho aqui no culto dos homens. Chegou o meu patrão, que tinha uma Hilux, que tem ainda outros carros, que tem a Toyota, que tinha Land Rover. Disse: olha, ô Sérgio, vem cá, tu não pode dar um curso de liderança para nós? Tu és tão legal, tu tem tanta sabedoria. Aí eu pensei, o diabo de menino, o cara andando de bicicleta, vai lá ensinar o patrão que tem aqueles carrão. O que ele quer aprender comigo? Aquela voz do inimigo dizendo, né? Eu disse: não, posso. Mas eu pensei, o que ele viu em mim? É que Deus começa a te exaltar, aleluia. Deus pega aquele que não é e faz ser. Ele pega aquilo que era para ser uma vergonha e te coloca em dupla honra, aleluia. E hoje Deus me honrou naquele lugar. Um dia eles trouxeram uma pessoa, um paranormal lá para dentro da empresa, para vocês terem uma ideia. Estava lá. Aí eu cheguei, eu disse: meu Deus, cara com a hipnose, isso e aquilo. Aí ele disse: não, agora tu vai. Aí o patrão chega e me chama: Sérgio, tu vai ter que agora trabalhar junto com ele. Eu disse: não, Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu disse: não, então eu vou pedir a conta. Aí eu cheguei e chamei para dizer: seguinte, eu tenho uma fé assim, assado. O senhor escolhe, a empresa é do senhor, ou o senhor fica com ele, ou eu saio. Eu não posso compactuar com isso, por isso. Mas por quê? Aí eu comecei a explicar. Então vamos tirar ele, fica tu é melhor. Tá. Eu coloquei meu emprego em risco. Mas a gente precisa, às vezes, estar na fornalha. O que eu quero dizer para você nessa noite, para terminar, querido, é o seguinte: eu queria orar por você. Você que Deus falou com você, que talvez está na dúvida,
não sabe que decisão tomar. Hoje o Espírito Santo vai te dar direção. Você vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Só que antes disso, eu não posso terminar o culto, e eu fiz um voto com Deus, que não sei se todos já aceitaram Jesus, porque um dia eu fui no hospital, o Espírito Santo me levou para orar por uma pessoa, e eu não orei, e essa pessoa morreu. Não sei se alguém orou por ela ou não, faz um tempo atrás. E eu fiz um voto que toda vez que eu falar com alguém, que se eu for chamado, eu vou oferecer Jesus para ela. Então eu não posso mais terminar o culto, não posso mais falar do Evangelho sem apresentar Jesus. Isso foi um voto pessoal que eu fiz com Deus. Eu não sei quem nunca fez uma oração, quem diz assim: olha, eu frequento a igreja, mas eu nunca aceitei Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que Deus está falando contigo, diz: olha, sabe de uma coisa? Eu quero entregar o carro da minha vida. É como se Jesus, a tua vida fosse um carro. Você não é que você não tenha Jesus, mas você diz: eu quero andar com Jesus, mas eu não quero que Ele dirija a minha vida. Deixa eu dirigir, deixa eu ficar no volante. Jesus, tu fica lá que daí eu estou abençoado. Eu quero te chamar aqui na frente e dizer: sabe de uma coisa? Hoje eu vou dar o volante do carro da minha vida para ti, Jesus. E eu quero fazer uma aliança contigo. Você, que Deus falou com você, diz: sabe de uma coisa? Chega de ver do meu jeito. Eu quero verdadeiramente entregar a minha vida para Jesus. Você pode chegar aqui na minha direita. Amém? Aquele que Deus falou com você, ninguém te força nada. E aquele também que está numa situação que não consegue resolver, eu quero te chamar aqui na frente e nós vamos estar orando por você também. Você pode vir aqui na frente, amém. Se Deus falou, pode vir aqui na frente. Porque Deus é um Deus que Ele não fala com ausente, Ele fala com presente. Deus não está falando com aquele que está lá em casa, Ele está falando com você, que Ele te trouxe aqui, aleluia. Oh Jesus, aquele que quer aceitar Jesus fica à minha direita, e aquele que está pedindo a direção de Deus fica à minha esquerda. Querido Espírito Santo, eu não sei como é que estão os meus irmãos, Senhor. Eu sei que eles não vieram aqui por causa de mim, nem por causa da palavra, eles vieram aqui por causa de Ti, Jesus. Senhor, eu não sei, Deus, o que eles estão passando, Senhor, mas nesse momento, Pai, eu quero orar por a vida deles, Pai. Abre o céu sobre esse lugar, Espírito Santo. Abre o céu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Começa a dar discernimento espiritual para cada um deles, Pai. Talvez eles estão aqui, Senhor, com famílias quase destruídas. Talvez por dentro, Senhor, eles estão chorando, até por fora parece que estão legais, que estão felizes, mas Tu, Senhor, Tu trouxestes aqui, Tu conheces o coração, Deus. Então Tu és Deus, Senhor, que responde a oração do necessitado, Pai, porque nunca houve uma situação em que Tu não pudesse resolver, Deus. E quando se aqui é casa de oração, Pai, também é casa de resposta, também é casa de milagre, também é casa de bênção, também é casa do pão. E aonde tem pão há peixe, e pão significa palavra, e peixe significa Tua bênção, Pai. Começa a abençoar, Pai, poderosamente cada vida que está aqui, Pai. Eu não sei, Deus, o que eles estão passando, e nem preciso saber. O que eu sei, Deus, é que Tu estás aqui ministrando em favor deles, Pai. Oh Espírito Santo, toma conta da vida deles, Senhor. Toma conta da vida deles, em nome de Jesus, Pai. Eu determino, Senhor, que a partir de hoje, Pai, a sua vida não será mais a mesma. Que a partir de hoje, Pai, a marcha será em rumo à terra prometida. A marcha será por dentro do milagre, Pai. Tu és o Deus dos milagres, aleluia, Pai. Eu ministro, Senhor, cura. Eu ministro, Senhor, uma unção nova sobre a vida dele. Eu ministro uma unção de prosperidade, uma unção, Pai, de renovação espiritual. Em nome de Jesus, começa a operar, começa a fazer tudo aquilo que ainda não foi feito, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente e prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz.
Se ficar difícil é só clamar no nome de Jesus. Anderson, só